recôncavo baiano e as esquivas aprendidas com o lendário Besouro de Mangangá, ou Besouro de Santo Amaro, o capoeirista mais famoso da Bahia. Sua lenda perdura até hoje e inspirou a realização do filme Besouro. Teve o personagem do capoeirista sendo protagonizado pelo ator Ayrton Carmo, que também é capoeirista, hoje contramestre e traz a perspectiva do mito criado em torno dele na região. Nascido também em Santo Amaro da Purificação, considerada o berço da capoeira e do samba de roda da Bahia, afirmava ser um parente legítimo do lendário capoeirista Besouro Mangangá, mais precisamente, seu primo. Foi com ele que, aos 4 anos de idade, se iniciou na arte da capoeiragem, mas também teve contato com outros capoeiras da região, conforme relatou em um livro de memórias. O meu mestre verdadeiro foi Besouro, mas eu aprendi com muitos mestres em Santo Amaro. Vou dar o nome de um por um. Maitá, que gozou até um samba com o nome dele. Licuri, Joité, Dendê, Gasolina, Siri de Mangue, 12 Homens, Esperidião, Juvencio Grosso, Espinho Remoso, Neco Canário Pardo. Aliás, Neco Canário Pardo foi meu mestre de jogar facão, o meu mestre de jogar navalha no cordão. Nas mãos e nos pés foi Tonha, apelidada de Tonha Rolo de Mar. É uma mulher, ainda é viva e anda de facão na mão. Mora em Feira de Santana, no Tomba. Trecho do livro Capoeira e Mandingas, página 12. A história do Mestre Cobrinha daria outro filme. Suas vivências e andanças pela capoeira e pelo Brasil mostram os heróis brasileiros esquecidos e ignorados desse país. Aos 17 anos, já era um exímio capoeirista e dominava as técnicas da navalhada e luta com facão como ninguém. Teve um sério atrito com os soldados e depois, posteriormente, com o próprio delegado da cidade, culminando numa surra dada em todo o pelotão pelo próprio. A autoridade chamava-se Veloso, avô de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Quando soube do ocorrido, sua família o recomendou sair da cidade e ele fugiu para Lençóis. Chegando lá, torna-se jagunço do bando de Horácio de Matos, que foi um famoso coronel do sertão baiano, chamado de dono da Chapada de Diamantina e idealizador do Convênio de Lençóis de 1920. Conheceu os revoltosos, liderados por Getúlio, e participou lutando pelo Exército na Revolução de São Paulo de 1932. Chegou a ser condecorado e voltou para a Bahia, indo morar em Salvador, aonde deu baixa com um posto de terceiro sargento. Na velha capital, começou a trabalhar de pedreiro e, nas horas vagas, circular nas rodas de capoeira. Em uma dessas aventuras, contou que em certa ocasião, armado com um facão de 18 polegadas, enfrentou 8 policiais que abriram fogo contra ele e com o dito facão conseguiu desviar todas as balas. Esta e muitas outras façanhas eram atribuídas não só à sua agilidade e destreza, mas também a algumas mandingas que só os baianos do recôncavo conhecem. Contava o mestre que essas mandingas foram ensinadas por um africano de nome Pascoal, que era vizinho de sua avó. Começou a dar aulas de capoeira na Fazenda Garcia. Chegou a dividir os trabalhos com o mestre Pastinha em sua academia e nunca cobrou para ensinar a capoeira, promessa feita por ele ao seu primo Besouro. Era conhecedor de várias rezas deixadas pelos negros de engenho, alguns africanos, e sempre falava para os seus alunos: não era só com a capoeira que eu me livrava dos meus inimigos.
O bom capoeirista é mágico. Ele tem o poder de aprender boas orações e usar um bom breve, porque a capoeira não livra a gente de bala. Trecho do livro Capoeira em Mandingas, página 17. Em 1963, foi convidado pelo ator de cinema Roberto Batalin para gravar um disco de capoeira, junto com os mestres Traíra, famoso capoeirista aluno de Valdemar, e Gato Preto, que foi seu aluno. Este disco foi um dos primeiros do gênero e é considerado uma obra-prima da capoeira pelos pesquisadores. O LP gravado dentro do barracão de Valdemar, num quarto onde ele guardava os seus berimbaus, teve texto escrito por Dias Gomes, desenhos de Caribé, várias fotos dos capoeiristas da época, entre eles do próprio Cobrinha. Foi editado na Casa Chauã, no Rio de Janeiro. Com o golpe militar, teve que ser feita uma nova edição e o nome do escritor retirado da obra. Devido aos seus posicionamentos políticos, este disco recebeu o nome de Mestre Traíra Capoeira da Bahia. O mestre foi o responsável por fazer essa ponte entre a capoeiragem de Salvador e a do Recôncavo, dos engenhos de açúcar, fazendas de cacau rural e primitiva. Conhecedor de mandingas, ensinou rezas, a arte da navalha e difundiu a lenda de besouro nas rodas de capoeira da cidade, além de ter liderado uma famosa roda também numa localidade chamada Chame-Chame. Dizia o mestre que possuía um patuá com poderes mágicos que poderia livrá-lo de inimigos e de algumas situações críticas quando se metia em alguma confusão. Dizia também que esse patuá era vivo e que ficava pulando quando era deixado num prato virgem. Mas um dia o patuá foi embora por causa de um erro que o mestre havia cometido. Foi um dos poucos conhecedores do jogo de Santa Maria, toque onde os capoeiras jogavam com navalhas entre os dedos dos pés. E chegou a ser o mais antigo capoeirista em atividade. Muito do misticismo e da mandinga da nova capoeira do século XX deve-se a esse mestre. Deixou uma importante linhagem que mantém o seu legado até hoje, através dos alunos de Mestre Gato Preto, em memória, Mestre Roque, do Rio de Janeiro, Mestre Dendê, em memória, Mestre Noca do Jacó, em memória, e Mestre Marcelino Mal. A capoeira nunca vai morrer enquanto existirem pessoas que nos mostram a sua história.